Para mim é um privilégio ter essa oportunidade de falar um pouco a respeito do Campbell, um autor que mudou bastante a minha forma de ver as coisas. Eu brinco, falo que ele me salvou de uma certa forma. Eu era um fundamentalista protestante e acabei virando um apaixonado por mitologia. Abriu minha cabeça no sentido de respeitar outras manifestações mitológicas, outras manifestações religiosas no mundo afora, e eu acabei abandonando aquele meu ideal de querer ficar convertendo toda a humanidade. Tirou o peso das minhas costas, que é uma maravilha. Fiquei livre desse peso de ter que converter todo mundo à minha única verdade. O tema de hoje eu acho bastante interessante. A gente vai trabalhar com a ideia da biologia, a relação da biologia com a mitologia. O Campbell gostava de dizer que a mitologia é uma função da biologia. Ela surge da biologia, surge das nossas necessidades humanas, basicamente surge do nosso corpo, né? Hoje a gente poderia falar em termos mais precisos, né? Ela brota de nós. Do mesmo jeito que a gente brotou da Terra como espécie, a mitologia brota da gente, da nossa experiência cultural e da forma com que a gente vê o mundo. Então a forma com que a gente vê o mundo, o Campbell coloca a relação forte que a gente tem entre mitologia e os sonhos. O Campbell gasta um tempo dizendo a respeito da contribuição que o Freud e o Jung principalmente fizeram para essa visão da mitologia como sendo algo que brota da nossa experiência psíquica, nossa experiência psicológica. Então, como seres humanos, a gente tem algumas características. O Campbell defende a tese de que a mitologia brota das experiências humanas e das diversas culturas humanas ao redor do mundo, sem ter muita preocupação com a ideia da difusão, né, que é uma outra possibilidade, das coisas irem se espalhando de boca em boca. O Campbell acha que é uma coisa que brota da nossa experiência como espécie humana. Então eu gosto muito dessa ideia de que a mitologia brota da nossa experiência. Os nossos ancestrais caçadores tinham uma mitologia voltada mais para a caça, era uma mitologia mais violenta, tinha que lidar com a questão do sangue, que a gente via todos os dias matando, não gosto? Um churrasquinho todo dia, um open bar à noite, depois que voltava da caçada, abria para todo mundo e fazia uma boa festa. Isso fazia com que a mitologia se voltasse mais para essa área. A ideia de Deus, nessa época, sendo um Deus masculino e forte, e depois da passagem das eras, que mostra no livro, entre o Paleolítico para o Neolítico, quando a gente aprende a agricultura e se fixa na terra, e começa a plantar as coisas na terra, a gente passa a ter uma experiência nova em relação às divindades, à mitologia em geral. A gente deixa de lado aquela ideia de um Deus violento e passa a adorar um Deus que está mais relacionado com a ideia de uma semente que brota, morre. Muito da nossa mitologia cristã tem influência nessa passagem, dessas fases, dessas eras históricas. Então agora a questão que a gente vive, ou a experiência principal é essa da agricultura. Surge também as deusas nessa época, relacionadas à fertilidade. É uma mudança radical na história. E isso comprova a tese do Campbell, que é uma coisa que brota da gente. A mitologia brota dos seres humanos. A segunda parte do texto que a gente vai ver hoje tem a ver com diversas histórias e da relação em que a gente tem com os outros seres humanos. O Campbell parece estar fazendo uma crítica um tanto quanto incisiva contra a ideia de que nós somos culturas diferentes na espécie humana e cabe a nós valorizarmos a diversidade ao invés da unidade. O que o Campbell tenta fazer, e sempre tentou fazer na vida dele, é mostrar que existem aspectos em comum que nos unem na nossa experiência humana, em qualquer lugar do mundo onde a gente estiver. Então, a segunda parte do texto hoje, a gente vai ver algumas historinhas onde alguns conceitos universais brotam nas diversas experiências humanas, nos diversos lugares onde a gente tem geograficamente ou etnicamente umas experiências diferentes. E a mitologia tende a desabrochar também relacionado a essas experiências.